Olá, gente, bem-vindo a mais uma aula de filosofia do primeiro ano. Hoje vamos continuar o nosso estudo sobre Aristóteles, lembrando que nas últimas aulas nós temos visto algumas questões específicas sobre a metafísica de Aristóteles. A gente já viu a questão das causas em Aristóteles, né? Causa formal, causa material, causa eficiente, causa final. A gente já viu também a questão referente a ato, potência, essência, acidente. E hoje a gente vai ver as ciências aristotélicas. Lembrando que o conceito de ciência em Aristóteles é muito diferente do nosso conceito de ciência hoje pós-moderna, né? Porque quando a gente fala de ciência, hoje a gente está falando de método científico. E no caso do Aristóteles, a gente ainda está falando de um primórdio metodológico. Não existe ainda essa visão de método científico. Isso aí é só a Idade Moderna, tá? É uma linha da filosofia chamada empirismo. Então, a ciência em Aristóteles ele é meio vista como técnica, tá ok, gente? Ela não é a ciência como a gente conhece no caso experimental. Então, não confundam isso. Então, a gente pode dizer que a gente está estudando as ciências de Aristóteles, mas elas não possuem relação com o conceito de ciência moderna, tá? E é a ciência que a gente usa hoje em dia. Então, vamos lá. Para o Aristóteles, existem 3 tipos de ciência. É a ciência teorética. 2 é a ciência produtiva e 3 é a ciência prática. Todas as coisas que são feitas no mundo, ou todas as coisas que são organizadas no nosso mundo, elas estão enquadradas dentro dessas ciências, dessas 3 ciências. E cada uma tem uma característica específica. Então a primeira ciência que a gente vai ver é a ciência teorética. Vamos lá. Ciência teorética é aquela que o homem não criou, mas ele organiza. Ou seja, a ciência teorética é aquela que são coisas que já existem no mundo antes mesmo da existência humana. O homem não teve nenhum tipo de influência na criação desses objetos, dessas coisas referentes a essa ciência, mas o ser humano ele tem a capacidade de organização, ou seja, ele vai organizar essa ciência teorética. Então ele vai pegar esses objetos, esses elementos que já existem na natureza, que já existem no universo e vai apenas organizá-los dentro de um processo metodológico para facilitar o conhecimento. Então o que a gente vai chamar de ciências teoréticas? São aquelas que já existem no cosmos, no mundo, já existe antes mesmo do ser humano ter uma consciência, antes mesmo da existência própria do ser humano. E aí o que o ser humano vai fazer? Ele vai pegar esses elementos, esses objetos e vai tentar organizar. Então vamos lá, o que a gente pode chamar de uma ciência teorética? A biologia é uma ciência teorética? Sim. Por quê? Porque são elementos da natureza que o ser humano simplesmente vai organizar. Outro exemplo, física. Lembrando que na metafísica, Aristóteles faz várias referências à física mesmo, a física clássica. Então a física ela já existia, o ser humano ele não é o responsável por criar nenhuma lei física. A única coisa que o ser humano vai fazer é organizar essas leis. Ele vai criar uma série de regras, ele vai criar uma série de símbolos para fazer uma organização, mas ela já existe. Um outro exemplo, a matemática. A matemática ela já existe, independente do ser humano. O que ocorre é que o ser humano ele vai fazer toda uma organização disso. Normalmente a gente faz uma referência específica às ciências teoréticas, aquelas que são mais fáceis de organizar, né? Biologia, química, física, astrologia, astronomia. Então são ciências que já estudam coisas que já existem, mas o ser humano ele só vai organizar. Então é isso uma das ciências que o Aristóteles ele vai deixar claro que é necessário de organização. Por que é importante isso? Porque a gente pode observar que o Aristóteles ele começa a separar os processos, né? Ele começa a separar os nichos de conhecimento a partir dessa perspectiva. Então a primeira é a ciência teórica, dependendo da forma como a pessoa fizer a leitura. A segunda é o que a gente chama de ciência produtiva. O que é a ciência produtiva? É aquilo que o homem cria, mas o fim não é ela própria. Ou seja, preste atenção, enquanto a ciência teorética o homem não cria, ele apenas organiza, ou seja, são elementos que já existem no mundo, no universo, a única coisa que o ser humano faz é organizar esses elementos. Na ciência produtiva, o homem cria, mas o fim dessa ciência não é ela própria. Ou seja, é algo que o homem criou para facilitar uma terceira coisa. É algo que o ser humano cria para facilitar o entendimento, a compreensão ou mesmo o processo de produção de uma terceira coisa.
Então, o que a gente pode chamar de ciência produtiva? A arquitetura é uma ciência produtiva? É. Por quê? Porque a partir da arquitetura você consegue fazer uma série de plantas para construção de prédios, construção de elementos no espaço urbano, reorganização do espaço urbano. A engenharia é uma ciência produtiva? Sim, porque o fim não é a própria engenharia, o fim é construir algo. O direito é uma ciência produtiva? Sim, porque o fim do direito não é o próprio direito, o fim do direito é proteger a justiça, manter um sistema de justiça equilibrado. A medicina é uma ciência produtiva? Sim, porque o fim da medicina não é a medicina em si, é a saúde, é salvar vidas. Então observa, é algo que o ser humano cria, mas o fim dela é outra coisa, é uma terceira coisa. E a última que a gente vai ver hoje, a gente vai começar a ver hoje, mas depois a gente vai dar uma aprofundada nas próximas aulas também, é o que a gente chama de ciência prática. O que é ciência prática? A ciência prática é algo que o homem cria e o fim é ela própria. Então vamos lá, ciência teorética o homem não criou, organiza. Ciência produtiva o homem criou, mas o fim não é ela própria. Ciência prática o homem cria e o fim é ela própria. Existem duas ciências práticas. Uma é a política e a outra é a ética. E aí a gente vai entrar num ponto muito importante do Aristóteles. O Aristóteles ele faz um processo de dedicação muito interessante à ciência prática. Então assim, aí a ciência prática ela vai descolar obviamente da metafísica e ela começa a ter obras específicas, né? A gente tem a Ética Nicômaco, que é uma obra onde o Aristóteles ele faz um amplo estudo sobre a ética, e a gente tem a própria política, que é um amplo estudo pela política. Quais são os conceitos que fazem com que o fim é ela própria? Ou seja, se a ética e a política estão dentro da ciência prática, isso significa que o fim da ética é a própria ética. Fim, quando eu falo, é finalidade, tá, gente? Não é fim de finitude, não, é fim de finalidade. O fim da ética é a própria ética e o fim da política é a própria política. Por quê? Porque conceitualmente, ética e política possuem um significado. E muitas vezes é um significado que as pessoas não sabem, porque elas normalmente acabam encaixando a política e a ética como uma ciência produtiva, né? Como se o fim fosse uma terceira coisa, e não é. Então vamos lá, qual é a nomenclatura de política? Política é a junção de polis mais ethos, polis mais ética. É como se fosse uma sociedade ética, mas na verdade, o que é política? É sumo bem da polis. Sumo bem é o máximo bem. Bem está ligado a um conceito de virtude, está ligado a um conceito de justiça para Aristóteles. Mas essa justiça não é a justiça que a gente está acostumado, que é a justiça punitivista, né? Que é a justiça que a gente tem acesso, que na verdade o que a gente tem na verdade não é um processo de justiça, é um processo punitivo pela ausência da justiça. Sumo bem é o justo, é a virtude máxima, né? Algo extremamente justo. Então, política é uma polis justa, ou seja, uma cidade justa. Se nós trouxermos esse conceito para o século XXI, sociedade justa. Então, o fim da política é ela própria, porque o fim da política é uma sociedade justa. Não tem política, não é algo relacionado diretamente a estruturas de governo, estruturas ideológicas, né? Isso são formas para você alcançar uma cidade justa. Uma estrutura de governo, uma organização ideológica são formas de organização para que a gente consiga uma sociedade justa. Mas não é a política em si. E as pessoas confundem muito isso. É muito comum as pessoas falarem assim, eu não gosto de política. Na verdade, quando você fala eu não gosto de política, você está falando que você não gosta de determinada estrutura política, de determinada organização política ou de determinada ideologia, mas isso não tem a ver com política, porque a política é extremamente necessária, porque você só vai ter uma sociedade justa se você tiver a política. Ética, sumo bem do homem. Bem, lembrando a questão do justo, homem justo. Então o que é um homem ético? É um homem justo. Ética não é moral, gente. Ética tá ligado especificamente à questão do ser humano, tá? Ética, ele vai muito além. Olha só,
Na próxima aula eu vou trabalhar especificamente os conceitos de política em Aristóteles e especificamente o conceito de ética em Aristóteles. Porque no livro Ética Nicômaco, Aristóteles ele vai fazer uma referência muito interessante ao próprio conceito de felicidade, em que a gente vai ver com calma. Então, vamos lá, relembrar. Hoje a gente viu as 3 ciências de Aristóteles: ciência teórica ou teorética, ciência produtiva e ciência prática. A ciência prática, a gente só viu superficialmente os conceitos, né? Política, sumo bem da polis, sumo bem da cidade, sociedade justa. Ética, sumo bem do homem, homem justo. Uma coisa que é interessante a gente vai observar aqui, para o Aristóteles não existe ética, não existe homem justo se você não tiver um processo político. Ou seja, se você não tiver uma sociedade justa, você não vai ter seres humanos justos. Então na próxima aula a gente vai ver especificamente esses 2 conceitos da ciência prática, ok? Beijos, qualquer dúvida, entrar em contato pelo e-mail institucional ou tutoria online.